Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Bayern de Munique, que pelo visto arrumaram um substituto para Hans-Dieter Flick, Hans-Dieter Flick que vai sair do Bayern ao fim da temporada e deve assumir a seleção alemã após o fim da Eurocopa, E agora, segundo Fabrizio Romano e Christian Falk, ambos jornalistas muito confiáveis na Europa, Christian Falk mais sobre a Alemanha, anunciaram que o Julian Nagelsmann já assinou um pré-contrato de 5 anos com o Bayern de Munique, Ele vai assumir o Bayern de Munique a partir da próxima temporada e é tipo de técnico, pela idade dele, muito jovem, Ele que teve sua carreira de jogador abreviada, E o tipo de técnico que pode ficar no Bayern por muito tempo, talvez um tipo um Wenger que ficou no Arsenal, porque é muito promissor, é muito bom, levou o RB Leipzig à semifinal da Champions, é um time que fez o RB Leipzig jogar melhor que o PSG na fase de grupos, melhor que o Manchester United também no jogo de volta, no jogo de ida acabou levando uma surra, mas no jogo de volta o time jogou muito melhor, é um técnico que sabe se adaptar às situações, é um grande técnico para a idade que tem, É muito raro ver técnicos assim tão jovens e que conseguem fazer um trabalho tão bom, E é interessante ver que o Bayern escolheu ele, mesmo sendo um cara dos 3 zagueiros, Eu nunca me lembrei da época que o Bayern de Munique jogou com 3 zagueiros, Acho que isso aí nunca aconteceu, Muitas vezes o Bayern sempre foi no esquema de linha de 4 normalmente, Até porque os técnicos que treinavam o Bayern, recentemente, nenhum deles foi muito de usar a linha de 3, A gente olhou o Hans-Dieter Flick que gosta do 4-2-3-1, O Kovac eu não me lembro muito do esquema, mas acho que deve ser um 4-3-3. Guardiola é 4-2-3-1 ou 4-3-3. O Carlo Ancelotti é a mesma coisa, basicamente. Ou 4-4-2 ou 4-3-3. O Jupp Heynckes também, O 4-3-3, ele não via muito nessa linha de 3 zagueiros. Então, assim, é uma filosofia diferente, Porque o Nagelsmann é o tipo de técnico que está ali naquela prateleira junto com o Gasperini. Se forçar, coloca o Bielsa, De técnicos que usam o esquema de 3 zagueiros não como um time mais eficiente, que joga no contra-ataque quando precisa, que joga no ataque quando precisa, como o Antônio Conte faz, ou 3 zagueiros de ficar mais na defesa, de ser um time mais defensivo e de só jogar na velocidade. É um time que usa 3 zagueiros para atacar. Isso é uma coisa bem diferente, Porque assim, o esquema de 3 zagueiros, quando você coloca um zagueiro a mais, normalmente é para dar mais segurança à defesa do seu time. E eles usam isso para dar mais liberdade ao meio-campo e aos alas para atacar. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. E com eles funciona com a maravilha, O Gasperini quase fez o time marcar 100 gols no último campeonato italiano com um esquema de 3 zagueiros, que é uma coisa que me impressiona muito, Então, assim, o Nagelsmann fez um ataque espetacular com o Leipzig na última temporada. O time, no momento, é o segundo colocado, mesmo sem o Timo Werner. E, assim, a questão para o Leipzig, Ele não continua lá pelo simples motivo que vai ficar mais complicado na próxima temporada, porque ano passado ele perdeu o Werner, e agora vai perder um Upamecano, o Konaté para o Liverpool, tá perdendo quase todos os grandes jogadores que o Leipzig tem, ainda tem um Angelino, mas é só questão de tempo, porque o Leipzig financeiramente não vai conseguir manter seus grandes jogadores, Ele é tipo o Dortmund piorado nessa situação, O Dortmund consegue contratar bons jogadores jovens, consegue fazer grandes jogadores, mas cedo ou tarde vai ter que vender eles. O Leipzig é pior porque, assim, no momento ele vai ter que vender e é difícil de contratar outros, Então, a situação ali para ficar no Leipzig ia ficar bem complicada. Então, acho que tirar ele e receber uma oferta para o Bayern é meio que recusável, Porque é um tipo de time de elite, O Bayern de Munique tem dinheiro para contratar quem você precisa, quem você acha que precisa ser contratado. É o tipo de time que tem ótimos jogadores, uma qualidade muito superior à do Leipzig e que tem potencial para ser o melhor time do mundo com o elenco que tem agora. Então, assim, óbvio que precisa de alguns reforços, eu acho, O Bayern de Munique não está 100% como estava na última temporada. A perda do Perisic, a perda do Thiago Alcântara e de alguns outros jogadores acabaram dando uma quedinha no nível do Bayern. Não muita coisa, mas foi o suficiente para o Bayern cair nas quartas de final. O mesmo que, claro, estava sem Lewandowski e tudo isso, mas foi o suficiente para o Bayern não conquistar a Champions League de novo. Então, a questão é, o Bayern ainda tem um time muito forte, mas assim, com esse esquema de 3 zagueiros que o Nagelsmann deve utilizar, talvez ele utilize coisa diferente, talvez surpreenda, mas talvez ele vai precisar de um jogador ali, outro ali, entende? Vai ser um pouco interessante ver como ele vai gerenciar o Bayern, como ele vai contratar com dinheiro na mão, porque isso é uma coisa interessante, Porque no Leipzig você não vai ter muito dinheiro para contratar. Agora no Bayern você pode fazer uma contratação bombástica, pode trazer alguém com mais de 9 dígitos, entende? Então, assim, isso vai ser interessante de se ver também, Quem que ele pode contratar agora que irá comandar o Bayern de Munique?
São coisas bem interessantes, mas eu quero ver também como o Lewandowski vai se comportar nesse esquema do Julian Nagelsmann. Será que ele vai ser potencializado ou será que ele não vai jogar tão bem como joga com o Flick hoje? Que o Flick foi o melhor técnico que o Lewandowski que poderia ter, né? Esse estilo de jogo do Bayern com o Hansi Flick marca gols de uma maneira inacreditável. O Lewandowski foi o cara que, assim, explodiu na mão do Flick de uma maneira inacreditável. Não à toa ganhou a bola de ouro. E se continuar marcando gol dessa maneira, ainda é concorrente para essa próxima bola de ouro. Muita gente está falando de Neymar, Mbappé. O Messi tá merecendo, tá jogando pra caramba, mas o Lewandowski já vai ganhar a chuteira de ouro com uma facilidade inacreditável. Já tem 36 gols e tá próximo de bater o recorde do Gerard Miller de mais gols em uma única edição da Bundesliga. Então, a questão aqui que eu tô falando é sobre o Lewandowski, é ver como ele vai se comportar nesse esquema de 3 zagueiros, se ele vai manter esse nível que ele tá tendo nessas duas últimas temporadas, de mais de um gol por jogo, porque quando você tem um esquema novo, às vezes alguns jogadores têm dificuldade de se adaptar. Quero ver que posição ele vai dar para o Afonso Davies, para o Kimmich, o que ele vai usar? Vai colocar ele como os alas? Vai colocar ele como meio campo, como o Flick chegou a fazer? Eu quero ver o que vai acontecer nesse time do Bayern, como o time vai se adaptar a esse esquema diferente do Nagelsmann. Acho que a escolha é extremamente acertada, é um técnico jovem, muito promissor, que só está crescendo e que pode fazer o Bayern de Munique jogar um grande futebol. Tão bom quanto o do Flick? Não sei, né? Mas a questão é, se você tem 90% do que o Flick era, cara, já tá de ótimo tamanho, né? Então, eu gosto muito da escolha e é um cara que pode continuar crescendo. Então, vamos ver. Julian Nagelsmann no Bayern de Munique na próxima temporada. Agora eu quero ver o Leipzig, né? Porque sem o Nagelsmann, que foi o cara que literalmente levou o nível desse time para ir à Champions várias vezes seguidas, quem é que vai conseguir carregar um time sem o Konaté, sem o Upamecano, sem o Timo Werner e possivelmente sem mais jogadores, né? Porque quando bons jogadores desse time olham todos os outros saindo, eles vão querer sair também, né? Então, situação pro Leipzig se complicando um pouquinho, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.